Questão 19 do exame de suficiência 2 de 2019, prova branca. A empresa Fábrica por Processos PM, em 1º de janeiro de 2019, apresentou as seguintes informações contábeis em suas contas de estoque. Estoque com material direto no valor de 80 mil, estoque de produtos acabados no valor de 120 mil, correspondendo a 50 unidades acabadas. Ademais, durante o mês de janeiro de 2019, a empresa supracitada apresentou os seguintes gastos: mão de obra da fábrica no valor de 100 mil, depreciação das máquinas de produção no valor de 40 mil, pessoal administrativo no valor de 50 mil, propaganda 15 mil, material direto no valor de 60 mil. Durante o mês de janeiro de 2019, foi iniciada a produção de 100 unidades de seu único produto, porém apenas 40 unidades foram acabadas. Além disso, nenhuma unidade foi vendida no período. É importante destacar que todo o material direto necessário para a produção das 100 unidades já foi alocado no início da produção, tanto as unidades acabadas quanto as unidades em elaboração. No que se refere à alocação dos demais custos, o processo de fabricação das 60 unidades ainda em elaboração se encontra em um estágio de 50% de acabamento. Por fim, informa-se que a empresa utiliza o custeio por absorção. Diante do exposto, é correto afirmar que, e aí temos aqui as opções. A questão 19, ela está abordando sobre produção equivalente. Quando a empresa trabalha com produção contínua, os gastos de produção eles são acumulados por período, para que ao final desse período a empresa consiga identificar qual é o custo da produção acabada, qual é o custo do produto em elaboração, ou da produção em elaboração. Porque não necessariamente, quando ela iniciar a fabricação de um produto, de unidades de um produto, ela vai conseguir ao final do período finalizar, acabar todas essas unidades. Então, há aí a figura do estoque de produtos em elaboração e o estoque de produtos acabados. A produção equivalente ela é justamente empregada na atribuição de custos, levando em consideração o grau de acabamento desses produtos em elaboração. Imagine que uma fábrica ela elaborou durante um período 1.000 unidades de um produto, sendo que dessas 1.000 unidades, 700 unidades são produtos acabados, conseguiu acabar naquele período. Então, 300 unidades estão em processo de elaboração. Bom, quando eu trabalho com a produção equivalente, o que eu vou fazer? Eu vou identificar dessas 300 unidades que estão em processo de elaboração, quanto isso corresponderia a uma produção acabada. Vamos ver como é que a gente faz isso. Vou aqui para o Word. Bom, então vamos fazer aqui a questão. Eu vou pegar algumas informações e vou colocar ali embaixo só para facilitar o entendimento. Ele coloca que em 1º de janeiro a empresa apresentou um estoque. Ela tinha estoque com material direto no valor de 80 mil e estoque de produtos acabados no valor de 120. Vamos colocar aqui em 1º de janeiro tinha um estoque de material direto no valor de 80 mil e um estoque de produtos acabados no valor aí de 120 mil. Isso correspondendo a 50 unidades acabadas. Continuar. Então, ademais, durante o período de janeiro, a empresa supracitada apresentou os seguintes gastos. Entre esses gastos, a gente consegue verificar que há aqueles que são diretamente relacionados à fabricação do produto e, por isso, são considerados custos, e aqueles que são despesas. Qual é a importância de identificar custos e despesa? O custo ele é atribuído ao produto, A despesa ela vai diretamente para o resultado. Aqui no mês de janeiro, nós vamos ter mão de obra da fábrica, no valor de 100 mil. Nós vamos ter depreciação das máquinas no valor de 40 mil, máquinas de produção, por isso que entra como custo. Então, a depreciação das máquinas de produção no valor aí de 40 mil. Pessoal administrativo, isso é despesa. Propaganda também é despesa. E material direto no valor de 60 mil, que também é um custo de produção. Material no valor aqui de 60 mil.
Bom, então o total de custo de produção em janeiro vai ser igual a 200 mil. Bom, continuando, ele diz: durante o mês de janeiro foi iniciada a produção de 100 unidades, porém apenas 40 foram acabadas. Então, produção 100 unidades, sendo que dessas 100, 40 unidades acabadas. Logo, 60 unidades estão em processo de elaboração. Em relação ao material direto, há uma observação. Material direto foi totalmente alocado às unidades acabadas e em elaboração. Com relação aos demais custos, o exercício informa o seguinte: considere um grau de acabamento produtos em elaboração de 50%. 60 unidades em elaboração, 30 unidades são equivalentes a unidades acabadas. Então, se eu quero saber o custo unitário do material direto, como ele foi totalmente atribuído, basta eu pegar 60 mil e dividir pelas 100 unidades. Vou chegar aqui ao valor de 600, custo unitário do material direto. Com relação aos demais custos, ele informa que há um grau de acabamento que deve ser levado em consideração. Com relação à equivalência de produção, unidades que são consideradas acabadas vai ser o somatório das unidades de fato acabadas no período, 40 unidades, aquelas em elaboração, mas que estão com grau de acabamento, né? Então, são aí as 30 unidades. Então, eu tenho 70 unidades consideradas acabadas de acordo com a equivalência de produção. Os demais gastos de produção, tirando o material direto, o valor de 100 mil de mão de obra mais 40 mil de depreciação da máquina. Então, eu tenho aqui um valor total de 140 mil. Se eu quisesse saber o custo unitário dos demais gastos de produção, basta pegar 140 mil e dividir pelas 70 unidades acabadas. Isso dá o valor aqui de 2.000 por unidade. Então, agora eu já tenho todas as informações necessárias para identificar qual é o custo dos produtos acabados e o custo dos produtos em elaboração. Então, quando eu olho para o custo dos produtos acabados, eu identifico quanto de fato foi finalizado naquela produção. Foram 40 unidades acabadas realmente naquele período. Então, eu vou atribuir os custos a essas unidades, seja de material direto ou os demais custos. Então, em relação ao material direto, a gente verificou que o custo unitário do material direto é 600. Então, vou pegar 600 vezes quais foram as unidades acabadas? 40 unidades acabadas. Mas, qual é o correspondente ao custo unitário dos demais custos de produção? 2.000. Então, vou pegar aqui 2.000 vezes as unidades acabadas. Fazendo essa conta, eu chego aqui ao valor de 104 mil. Em relação aos custos de produtos em elaboração, a gente sabe que 60 unidades estão em processo de elaboração, mas se for considerado o grau de acabamento, 50% disso, ou seja, 30 unidades, correspondem a produtos acabados, tá? Então, com relação ao material direto, ele informa, foi totalmente alocado para a produção acabada ou em elaboração. Então, eu vou pegar aqui os R$600 e vou multiplicar pela produção que está em processo, de fato, que são 60 unidades. São aos demais custos, eu vou considerar a produção equivalente. Então, eu vou pegar o custo unitário dos demais gastos de produção, multiplicar isso pela produção que ainda está em elaboração, levando em consideração o grau de acabamento. Se eu tenho um grau de acabamento de 50%, quer dizer que 50% dessas unidades ainda estão em elaboração. Então, eu multiplico aqui por 30, e aí eu vou chegar ao valor de 96 mil.
Então, o custo dos produtos acabados naquele período foram 104 mil e o custo dos produtos em elaboração 96 mil. Considerando que eu tenho um estoque de produtos, que eu tinha um estoque inicial de produtos acabados no valor de 120 mil, o meu estoque final de produtos acabados vai ser igual ao estoque inicial de 120 mil mais atribuído nesse mês de janeiro, 104 mil. Então, eu chego aqui a um valor de 224 mil. Estoque final de produtos em processo é o valor de 96 mil. E o estoque final de material direto vai ser, eu tinha um estoque inicial no valor de 80 mil e foi consumido para produção 60 mil, então foi dada a baixa aí de 60 mil. Então eu chego a um estoque final de material direto no valor de 20 mil. E aí vamos às questões aqui. É correto afirmar que o custo dos produtos acabados em janeiro de 2019 foi inferior a 100 mil. Os produtos acabados foi 104 mil, então não foi inferior a 100 mil, não é a resposta correta. O custo total de produção da empresa em janeiro de 2019 foi superior a 250 mil. Não, o total de custo de produção em janeiro foi 200 mil, não foi superior a 250. O saldo de estoque de produtos em elaboração no final do mês de janeiro foi superior a 100 mil. O saldo de estoque de produtos em elaboração. Estoque de produtos em processo ou em elaboração foi 96 mil. Logo, não é essa a resposta, tendo em vista que não foi superior a 100 mil. O saldo final de estoque de produtos acabados da empresa no final do mês de janeiro foi superior a 200 mil. O estoque de produtos acabados foi 224 mil. Foi superior a 200 mil. Então, essa é a resposta correta. Letra D.